hoje nós vamos falar sobre dois profetas, né, sobre o profeta Amós e o profeta Obadias. Nós vamos começar pelo livro do profeta Amós. Então, hoje é a última aula do módulo 3, né, aula 20. Então, aqui, esse mapa hoje vai nos ajudar um pouquinho, tá bom? Depois eu mostro mais para frente o mapa novamente, né, principalmente na aula sobre Obadias, vai falar bastante sobre o reino de Edom. E aqui no livro de Amós, vai falar bastante das nações que existiam ao redor de Israel, né? Então, por exemplo, a Filístia, Edom, Moabe, Amon, a própria Síria e Tiro e Sidom, que está lá como Fenícia, mais para frente vai estar, tá bom? Então, aqui, né, uma breve introdução aqui sobre o livro de Amós. Né, então, profecias contra as nações vizinhas de Israel e Judá, que eu comentei, Síria, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. Profecias contra Judá, mas principalmente contra Israel, contra o reino do norte. E também mais uma série de profecias sobre o dia do Senhor, ou pelo menos um deles, né, aquele que havia de vir sobre as nações naquele tempo. Uma profecia também sobre o período interbíblico, ou também chamado de intertestamentário, uma profecia bem interessante, e profecia sobre o governo de Jesus Cristo, descendente de Davi. Então, eu peguei essa foto aqui, porque Amós, ele profetiza um terremoto que viria como juízo de Deus contra os pecados de Israel. E isso aqui é uma evidência arqueológica desse terremoto que aconteceu por volta de 750 anos antes de Cristo, né? Então aqui é um pedaço de muro, ou pedaço de uma parede, né? Então as pedras completamente desalinhadas, né? Isso aqui é datado lá de 750 anos antes de Cristo, mais ou menos, que é mais ou menos esse período de Amós, tá bom? Isso, então aqui na aula passada nós vimos, né, Oséias, terminei o livro de Oséias, falei do livro de Joel, e hoje nós estamos aqui em Amós. Então, onde que está o profeta Amós? O profeta Amós, ele está aqui nos dias do rei Jeroboão II de Israel e nos dias do rei Uzias de Judá, tá bom? Então, isso aqui é por volta... Então, por exemplo, Jeroboão, ele reinou de 783 anos antes de Cristo até 743 anos antes de Cristo. Uzias foi de 781 até 740. Então, Amós está mais ou menos nesse período. E eu coloquei ali em amarelo, ali por volta, ali em 587, o dia do Senhor, um deles. Eu vou reforçar, né, várias vezes ao longo dessa aula que é um dos dias do Senhor, porque tem ainda o grande e terrível dia do Senhor, que nós cremos que ainda vai acontecer, né, sobre toda a terra. Mas, por exemplo, lá no Antigo Testamento, algumas das profecias com relação ao dia do Senhor era de fato ali, por exemplo, a destruição de Jerusalém e a destruição das nações ao redor que viria pelas mãos do rei Nabucodonosor, né? Deus fala, o meu servo Nabucodonosor. Tem uma passagem que Deus fala assim, olha, eu colocarei a minha espada nas mãos do rei da Babilônia, né? E ele vai destruir as nações, tá bom? Então aqui, apesar de eu só mostrar os reis de Judá, é que não ia caber, ia ficar muito cheio aqui para colocar os reis de Israel também, né? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia, né, da ordem cronológica, do contexto histórico. Então aqui uma visão mais ampla de onde se encontram, né, os profetas, os grandes profetas, os profetas menores, e Amós, né, está ali. Amós é contemporâneo ao começo do ministério de Isaías, contemporâneo, né, ao começo do ministério de Oséias, né, que é paralelo ao de Isaías, e Amós também é contemporâneo do profeta Jonas, e ele provavelmente veio antes de Miqueias. Eu coloquei ali uma observação, né, como essa minha linha do tempo acaba ali na destruição de Jerusalém. Então Joel, provavelmente, né, eu comentei na aula passada, Joel é posterior ao retorno do exílio, à reconstrução do templo, e os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias estão lá para frente, na linha do tempo. Na verdade, né, Ageu e Zacarias são contemporâneos, né, de Zorobabel, que retornou ali do cativeiro como governador de Judá, descendente de Davi, na reconstrução do templo, segundo foi ordenado pelo rei Ciro, rei da Pérsia, tá bom? Então, só para mostrar que, assim, então Ageu, Zacarias, Malaquias e possivelmente Joel estão lá para a direita, não couberam aqui, tá? Mas Amós, então, está aí. É interessante nós vermos que ele é paralelo assim a Isaías, Oséias e Jonas. Já quando eu for falar de Obadias, Obadias é provavelmente ali contemporâneo de Jeremias, tá bom? Talvez um pouquinho posterior, né, porque ele narra ali fatos que provavelmente está falando da destruição de Jerusalém e dos judeus fugindo e do que as nações ao redor fizeram com os judeus que estavam fugindo.
Então, sobre o profeta Amós, pessoa física, ele é contemporâneo, então, como eu falei, do profeta Isaías, profetizou nos dias do rei Uzias e nos dias do rei Jeroboão II. Né? Isso está lá em Amós 1:1. Ele era ou trabalhava numa região chamada de Tecoa, né? Uma cidade da região montanhosa de Judá, próximo a Hebrom, fortificada pelo rei Roboão, filho de Salomão. Porém, ele profetizou muito mais para o reino do norte. Então, era como se fosse um profeta, né? Uma pessoa que teve um chamado um dia para ser profeta pelo Senhor, que era da região sul, né, que era do reino do sul, mas Deus o enviou para profetizar para o reino do norte, mais especificamente para a casa de Israel e mais especificamente também para o rei Jeroboão II e a sua descendência. Então, ele era pastor de ovelhas ou pastor de gado grande, né? Ele se autodenomina boiadeiro, né? Isso está lá em Amós 7,14, depois nós vamos ver. Ele era boiadeiro e colhedor de sicômoro, né? O sicômoro é uma espécie de figo ali daquela região. Até que Deus o chamou para profetizar para Israel e para as nações também, como nós vamos ver. E o que é importante nós sabermos sobre o livro do profeta Amós? A palavra de Deus, veio a Amós 2 anos antes de um grande terremoto, né, segundo o estudo aí que eu vi, mais ou menos escala 7,8 a 8,2 na escala Richter, né, para quem conhece, para quem já ouviu falar da escala Richter, né, que mede os temores de terra, sabe que esse é um terremoto grande. E que foi profetizado pelo próprio Amós. Então, assim, o livro de Amós, ele foi escrito, né, posteriormente ao terremoto, mas ele narra fatos que aconteceram antes do terremoto, porque o próprio terremoto é anunciado como um juízo de Deus contra o povo de Israel. Então, ele profetizou, né, contra aquelas nações vizinhas que eu já comentei, tem profecias contra Judá, mas principalmente contra Israel. Novamente, né, profecia sobre o dia do Senhor, que estava para vir sobre as nações, profecia sobre o governo, sobre o período interbíblico e sobre o governo de Jesus Cristo, descendente de Davi. Aquela introduçãozinha que eu coloquei no começo. Eu gosto muito, né, de alguns versículos de Amós e eu quis trazer aqui como destaque. Né, um deles é interessante que está em Amós 3:3, mas vai falar sobre 2. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Então é como se Deus falasse assim: você quer andar comigo? Você precisa concordar com a minha palavra. Você precisa concordar com aquilo que eu penso. Né? E, assim, ou nós concordamos com Deus, ou Deus não vai concordar conosco. Né? Se as nossas ideias forem diferentes daquilo que está expresso na palavra de Deus, não adianta. Né? Você quer andar com Deus, você tem que concordar com Deus. Né? Você tem que andar junto com Deus e, para isso, tem que concordar com Ele e com o Espírito Santo, que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então, olha aqui que interessante a profecia do período interbíblico ou intertestamentário. Né? Mais para frente tem um slide sobre isso. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Isso é, vão procurar o profeta, não vai ter profeta, vão procurar um sonho, uma revelação, Deus não vai falar mais nada com esse povo a partir de um determinado momento, e Deus só vai voltar a falar lá no Novo Testamento, quando Deus envia o anjo Gabriel para falar com Zacarias, né, sacerdote, que viria depois a ser pai de João Batista, e depois a palavra do Senhor se manifesta através de João Batista para preparar os caminhos do Senhor Jesus Cristo. E muito interessante, né, já que estamos aqui também falando, né, de profetas, né, de ser usado por Deus para falar alguma coisa, Amós 3:7, uma passagem que certamente muitos já ouviram falar, talvez não sabiam que estava no livro de Amós. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Né? Então, quando começou a questão da pandemia do coronavírus, eu falei assim, não é possível. Né? Então, se isso aqui, Deus deve ter falado com alguém a respeito dessa pandemia. Aí eu procurei, até que eu achei um vídeo de um pastor, né, o estilo de pregação dele não é muito o estilo de pregação assim que nós estamos acostumados, mas tudo bem. Assim, você percebe claramente que Deus falou com ele no dia 3 ou 5 de janeiro de 2020. Ele não tinha a menor ideia do que era o coronavírus, né, apesar do coronavírus já estar se espalhando na Ásia naquele momento, mas ainda não tinha chegado aqui ao Brasil, que só chegou por volta de março, né, aqui no Brasil, depois de 12 de março. E você vê claramente, assim, ele transmitindo o que Deus falou com ele, Deus falando, né, que ia trazer uma doença sobre o mundo todo, e os cientistas iriam bater a cabeça, os cientistas iriam procurar a cura, mas não iam encontrar, e muitas outras coisas. Então, assim, Deus falou.
tá bom? Então, Deus não faria coisa alguma assim, a coronavírus é de Deus, mas de Deus não importa. Deus está no controle, mas Deus falou que o coronavírus viria, e de fato falou, eu achei lá um vídeo, tá bom? Então, Deus fala o que ele vai fazer, tá bom? Ele anuncia aos seus servos os seus segredos, aos seus servos, os profetas. Amós 7,14. Então, assim, Deus quer revelar coisas, né, para os seus servos, seus profetas, e para a tua igreja, e para a sua igreja também. Aqui o chamado de Amós, eu acho sensacional isso. Isso mostra que qualquer um de nós pode vir a ser um profeta de Deus. Tem um outro slide depois falando especificamente sobre isso. Respondeu Amós e disse a Amazias, né, um sacerdote de Betel, né, um sacerdote idólatra lá do Reino do Norte: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas o Senhor me tirou, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me enviou e me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então aqui o chamado de Amós, lindo. Amós 5,4. Pois assim diz o Senhor a casa de Israel: buscai-me e vivei. Né? É muito forte também isso no livro do profeta Amós. Né? Então Deus chamando o povo ao arrependimento. Então o que Amós foi chamado a profetizar para Israel? Foi chamado para profetizar juízo, mas antes que viesse o juízo, e para que fosse evitado aquele juízo, arrependimento. Buscai-me e vivei, né, disse o Senhor, através do profeta Amós para aquela geração. Então, aqui um panorama do livro de Amós. Então, capítulo 1 e 2 vai falar, né, o juízo de Deus contra aquelas nações que eu comentei, e os pecados dessas nações. Aí no capítulo 3 e capítulo 4, Deus avisando que ele é quem vai trazer o mal contra Israel, por causa das iniquidades do povo, por causa das iniquidades daquela nação. E Deus trouxe diversas manifestações de juízo a Israel como advertência. Contudo, Israel não se converteu a Deus. Israel foi chamado ao arrependimento, né, isso está lá no capítulo 5 e 6, e a conversão. Né, e aí, assim, os pecados de Israel versus os conselhos de Deus para que ele viva. Olha, abandona os seus pecados para que você viva. E Deus estava cansado dos cultos hipócritas. Aí capítulo 7, capítulo 8, vai falar as visões dos juízes de Deus, né, que Deus mostrou para Amós, e Amós intercedendo para que Israel não fosse destruído. Então, mais uma vez, a questão do profeta, que não é simplesmente um profeta, mas um profeta intercessor também. E no capítulo 9, vai falar muito do juízo de Deus e a futura restauração de Israel. Tá bom? Então, algumas passagens de Amós citadas no Novo Testamento. Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aí a parte em vermelho. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, lá em Atos 15, no chamado Concílio de Jerusalém, Tiago, irmão do Senhor, ele se levanta, né, depois que Paulo dá o seu testemunho de como Deus o usou para salvar os gentios, né, Tiago se levanta e fala assim, né, então havia ainda uma contenda entre os judaizantes, aqueles que diziam que os gentios tinham que se circuncidar. Paulo dizia que não, e subiram lá para Jerusalém para resolver isso com os apóstolos e com aqueles que eram chamados colunas da igreja. Então Paulo dá o seu testemunho, né, alguns questionam, depois que eles terminaram, né, depois que Paulo deu seu testemunho, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, né? Simão Pedro se levanta e fala assim: olha, em cima disso que Paulo está falando, que os gentios receberam a palavra de Deus, lembra que muito antes de Paulo pregar a palavra dos gentios, Deus me usou lá na casa de Cornélio para pregar a salvação para os gentios, e lá eles foram batizados com o Espírito Santo. Eu, muito antes do que Paulo, tá bom? Mas ele não está ali competindo com Paulo, mas está só lembrando os irmãos que Deus já havia aberto a porta aos gentios lá em Atos 10, na casa de Cornélio, e usou Pedro para isso. Então, expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí ele vai citar uma profecia de Amós. Só que ele fala assim, ele não cita Amós nominalmente, ele fala assim, ó, conferem com isto as palavras dos profetas, na verdade falando de Amós, como está escrito. Cumpridas estas coisas, né, então voltando ali, Amós 9, 11 e 12. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então a parte amarela dos dois, praticamente igual. Agora, o vermelho, a parte em vermelha, nós vemos aqui é como se fosse talvez uma interpretação do que Tiago entende do que Deus tinha falado para o profeta Amós. Olha, então o que significa aquela parte vermelha? Para que possuam o restante de Edom e todas as nações são chamadas pelo meu nome. O que significa isso à luz do Novo Testamento? Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Mais para frente eu vou voltar
nessa passagem, tá bom? Para falar sobre o governo de Jesus Cristo. E no livro de Obadias também nós vamos falar sobre isso, porque Israel, né, os salvadores subiriam ao monte de Sião e julgariam os montes de Esaú, né? Então depois eu vou explicar isso lá no livro de Obadias, tá bom? Outra passagem que é citada no Novo Testamento, né, Amós, capítulo 5, versículo 10 a 12, Deus está falando que o povo era idólatra já desde o deserto. Né, então, lá no deserto do Sinai, né, quando Deus já havia tirado o povo do Egito, né, o povo saiu do Egito fisicamente, mas o seu coração não saiu do Egito. E Estevão, diácono, né, da igreja de Jerusalém, quando ele está perante o Sinédrio, ele cita essa passagem de Amós para falar assim, olha, vocês são como os pais, como os antepassados de vocês. Vocês sempre resistiram a Deus. Vocês resistem hoje a Jesus Cristo, assim como os vossos antepassados resistiram no passado a Moisés. E ele conta essa história de Moisés, né, quando Moisés ficou lá os 40 dias, 40 noites no alto do Monte Sinai, recebendo a lei, né, do Senhor e recebendo a ordem para a construção do tabernáculo. Enquanto isso, o povo lá embaixo se desviou, pediu para Arão construir o bezerro de ouro. E aí ele continua, olha, mas Deus se afastou, né, daquela geração e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Novamente, está falando de Amós. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas, sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque, a estrela do deus Renfã? Né, ali na passagem original de Amós, fala de Quium, e fala de Sicute, né? Mas aqui Estevão cita, né, fala de Moloque, fala de Renfã. Talvez eu não fui a fundo para procurar se são simplesmente nomes diferentes para a mesma coisa, mas Estevão cita com esses nomes, tá bom? Figuras que fizeste para adorar. Então, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. E ali falava que vos desterrarei para além de Damasco, né? Óbvio que ali Deus falou Damasco, mas na prática eles foram desterrados para além da Babilônia, porque a Síria naquela época dominava a Babilônia, inclusive, e o território dela se estendia para além da Babilônia. É isso que Estevão está falando. Tá? Então aqui o mapinha, né, só para nós entendermos novamente, para nós nos lembrarmos dessas nações que existiam na terra de Canaã e aquelas que se tornaram vizinhas, né, que permaneceram quando Israel veio e tomou posse da terra prometida. Então Edom permaneceu, Moabe permaneceu, Amon permaneceu, porque Deus não permitiu que Israel pelejasse contra eles, né? Então Israel pediu passagem por Edom, o rei de Edom não quis deixar passar, né? Então Israel teve que contornar Edom. Depois eu vou explicar lá no livro de Obadias isso, tá bom? Mas então, olha, Deus não deixou Israel guerrear com Edom, nem com Moabe, nem com Amon, porque é tudo parente. Então Edom era Esaú, né, descendente de Esaú, que era irmão de Jacó, né, que era o patriarca ali dos israelitas. Moabe e Amon são filhos de Ló, sobrinhos de Abraão. Então é tudo primo, tudo parente ali. Então Deus não deixou guerrear. Mas a hora que Seom e Og, né, Og e Seom são reis dos amorreus, vêm contra Israel, Deus fala, esses aí não são parentes de ninguém, pode destruir. Aí Israel ganha a batalha, toma a posse, né, da terra do Jordão, da terra que estava a leste do Rio Jordão, que é onde vai ficar Manassés oriental, Gade e Ruben, tá bom? Mas em Moabe, Edom e Amon, Deus não deixou tocar. E a Síria também está lá mais para cima, e a Fenícia, Tiro e Sidom está ali, tá bom? Então são essas as nações que Amós vai profetizar contra. E por quê? Né, quais são os motivos? Deus não traz simplesmente juízo à toa contra essas nações. Havia um motivo, né, pelo qual Deus iria trazer juízo contra essas nações e quais seriam os castigos que Deus iria trazer. Né, por exemplo, eu não vou ler todos, tá? Isso aqui fica para você, mas eu quero pegar, por exemplo, Amon, lá embaixo. Né? Rasgaram os ventres as grávidas de Gileade, que era aquele território a leste, né, do Rio Jordão, uma parte ali mais ao norte. Então, assim, rasgaram o ventre as grávidas de Gileade para dilatar os seus próprios limites. Então, assim, quando Israel subiu do Egito, quando terminou os 40 anos ali, quando estava terminando os 40 anos no deserto, Deus não permitiu que Israel pelejasse contra Amon. E agora vem Amon e quer tomar o território dos israelitas e mata as grávidas e abre os ventres dela. Deus fala assim, ó, por causa disso, eu vou destruir, eu vou consumir os castelos de vocês com fogo. Seu rei e seus príncipes iriam para o cativeiro, né, também levados pela Síria. Nessa época aqui, Deus iria usar a Síria para trazer juízo ali contra aquelas nações. E depois da Síria, mais para frente, a Babilônia. Então aqui também profecia contra Moabe, profecia contra Judá. Então, a parte em que Amós profetiza contra Judá é pouca, tá bom?
a maior concentração das profecias dele está realmente contra Israel. Mas qual é o motivo, né, da profecia contra Judá? Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Está falando do pecado da idolatria. Qual é o castigo? Deus consumiria seus castelos com fogo. Então, de Israel, a lista é longa de pecados, né? Então, olha só, desejavam a morte dos pobres, né? Suspiravam pelo pó sobre a cabeça dos pobres, seja isso a morte deles, seja isso que eles fossem assim, mais desprezados ainda, oprimiam os indefesos, um pai e um filho dormiam com a mesma mulher, e Deus fala assim, vocês estão profanando o meu santo nome. Né? Um pai e um filho, os dois coabitam com a mesma jovem. Não devolviam roupas empenhadas como garantia, né? Então o pobre, quando pegava um empréstimo, quando estava devendo, ele dava a sua roupa como garantia, por exemplo. Mas Deus, na lei de Moisés, estava escrito que a pessoa não podia guardar aquela roupa, né, como garantia. No final do dia, ele tinha que devolver aquela roupa para o pobre, porque era com aquela roupa que o pobre iria se cobrir e se proteger do frio. Né? Imagina uma pessoa que mora ao relento. E eles não estavam devolvendo as roupas empenhadas. E com elas, e ainda com essas roupas, se prostravam diante dos seus ídolos, se embebedavam diante dos seus ídolos com vinho comprado com multas injustas, eram ingratos por tudo que Deus fez a favor deles, desde o Egito até a conquista de Canaã e os livramentos de seus inimigos, deram vinho a beber aos nazireus. Então, o nazireu era um tipo de consagração que não podia beber vinho, nem comer uva, não podia cortar o cabelo, e eles davam vinho, né, para quebrar a consagração dos nazireus e proibiam os profetas de profetizar em nome do Senhor. O que Deus faria? Mandaria aquele terremoto que eu comentei, mandaria o exército inimigo, no caso a Síria, né, foi quem destruiu o reino do norte. Uma parte do povo morreria, né, nessa destruição, outra seria levada para o cativeiro e outra seria fugitiva e perseguida. Então, Deus escolheu Abraão, é muito lindo, né, quando fala aqui em Amós 3, 1 e 2. Né, Deus fala assim, ouvi a palavra do Senhor que fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, olha só que lindo, nos dias de Abraão, haviam muitas famílias sobre a face da terra. Né? Obviamente que não tinha tanta família quanto tem hoje. Mas, de qualquer forma, Deus fala assim, olha, eu escolhi a família de Abraão. Né? E Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus fala assim, e essa descendência de Abraão eu fiz subir da terra do Egito. Mas assim, vocês são um povo especial, eu escolhi vocês, não escolhi nenhuma outra família. E vocês vêm fazer isso que vocês estão fazendo, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Né? Lá em Deuteronômio 10, de 12 a 18, eu vou ler aquela passagem que está em vermelho. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, né, os patriarcas. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como se vê. Então aqui fala do amor que Deus teve por Abraão, por Isaac e por Jacó. Né, lá em Malaquias, nós vamos ver Deus falando assim, olha, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Né, então Deus tinha um amor por Abraão, Isaac e Jacó. E foi esse amor por Abraão, Isaac e Jacó que muitas vezes fez com que Deus poupasse a Israel e a Judá. E algumas vezes por amor a Davi e algumas vezes por amor ao próprio nome do Senhor. Tá bom? E teve vezes também que aí esquece que veio o juízo de qualquer forma. O próprio Deus era quem iria trazer o mal contra Israel. Então não era simplesmente, né, aquilo que eu já comentei algumas vezes. Deus é o causador. Deus é quem faz a história acontecer. Deus é quem está por trás dos acontecimentos. Então Israel não foi destruído à toa. Israel não foi destruído simplesmente porque surgiu uma nação chamada Assíria que resolveu vir guerrear contra ele. Não, foi Deus quem trouxe essa nação contra ele. Deus fala assim, ó, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor a tenha feito? Isso é, sucederá algum mal a Samaria ou a Jerusalém sem que tenha sido o Senhor que o tenha feito? Olha só, Amós 3,14, no dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões. Então é o juízo de Deus, não é por acaso. Não é simplesmente a expansão do Império Assírio, não é simplesmente a expansão do Império Babilônico. Não, Deus trouxe essas nações como juízo. Amós 5,9, é ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. 5,16 a 17. Em todas as praças haverá pranto, em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor, isso é, eu passarei no meio de vocês trazendo juízo. Amós 6,8, jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor Deus dos exércitos, e disse, eu abomino a soberba de Jacó. Então, na aula passada, né, eu falei sobre soberba também,
né, lá em Provérbios 16, se não me engano, vai falar que a soberba precede a queda, eu te vejo espírito a ruína. Então, assim, tem várias advertências na Bíblia contra a soberba. E Deus está falando assim, eu abomino a soberba de Jacó e odeio os seus castelos e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Então, por que foi destruído? Porque Deus retirou, que nem nós vimos lá no livro do profeta Ezequiel. Amós 6,14, pois eis que levantarei sobre vós, ó casa de Israel, uma nação, diz o Senhor Zé. Faltou eu colocar ali que era a nação da Assíria, tá bom? Eu era para ter colocado entre parênteses. Diz o Senhor Zé, o qual vos oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro de Arabá. Então, eu já comentei isso em outros momentos, comentei no começo da aula também. Então, Deus busca intercessores e adoradores. Deus não busca profetas. Por quê? Porque profeta, ele levanta a hora que ele quiser. Olha só, Amós 3, 7 a 8. Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, para que alguém profetize, basta, né, que Deus fale. E Deus fala assim, eu vou usar essa pessoa aqui. Nós vamos ver isso com relação a Saul. E que nem eu falei do chamado de Amós, Amós 7, 14. Amós fala assim, eu não sou profeta. E eu não sou sequer discípulo de profeta. Não sou lá da escola de profeta lá de Samuel, não sou da escola de profeta de Elias, não sou da escola de profeta de Eliseu. Eu não sou nada, eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoro. Mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Em 1 Samuel 19, né, antes disso, em 1 Samuel 10, Saul profetiza porque ele tinha acabado de ser ungido rei ali sobre Israel, mas em 1 Samuel 19, o Espírito Santo já havia se retirado de Saul e ele estava perseguindo ao rei Davi, né, sobre quem o Espírito Santo havia pousado. E aí Saul ficou sabendo que Davi estava junto com Samuel na casa dos profetas. E Saul envia seus emissários até lá, eles vão lá e acabam profetizando, não conseguem prender Davi, né, por causa da presença do Espírito Santo. Manda uns segundos emissários, eles também chegam até lá e não conseguem prender Davi, eles também saem profetizando. Aí o próprio Saul resolve ir atrás de Davi na casa dos profetas. E aí quando ele chega lá, por causa da presença do Espírito Santo, olha só, já era um homem rejeitado por Deus, o Espírito Santo havia saído de sobre ele, havia pousado sobre Davi, Deus já havia mandado um espírito atormentador contra Saul, né, e não tinha nem mais Davi tocando a harpa para ele aliviar, e a hora que ele chega ali na casa dos profetas, por causa da presença de Deus, por causa do Espírito Santo, né, Samuel ali, né, representando o ministério também do profeta, também ele, Saul, despiu sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela, assim, a sua túnica esteve deitada em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Então, assim, não é possível. Até Saul está profetizando, né, sendo que o Espírito do Senhor se retirou dele, sendo que Deus já o rejeitou, sendo que Deus enviou um espírito maligno para o atormentar. Até ele estava profetizando por causa da presença do Senhor, tá bom? Mas Deus procurou o quê? Intercessores. Busquei em Ezequiel, comentei isso na aula de Ezequiel, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. João 4, 23, 24, né? Deus procura adoradores, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, ser um adorador e ser um intercessor tem muito a ver com o coração da pessoa. Enquanto que um profeta é uma questão de chamado. Deus fala assim, escolhi você, vai lá e profetiza. Ou veio o Espírito Santo, por exemplo, sobre Jaziel nos dias de Josafá, né? Quando 3 reis se juntaram para destruir o rei de Judá, Josafá está lá junto com a multidão, clamando ao Senhor, fala assim, Senhor, não sabemos o que fazer, e está escrito que veio o Espírito do Senhor e pousou sobre Jaziel, se não me engano ele era um levita, e aí ele profetizou, ouve ó Josafá, e ouve ó todo Judá. Né? Então, a hora que Deus quiser, Deus levanta, mas um intercessor e um adorador tem muito a ver com o coração da pessoa. Como que Deus advertiu a Israel? Então, assim, Deus trouxe juízos. Assim, não juízo na sua forma completa, mas Deus trouxe várias formas de juízo contra Israel para ver se caía a ficha. Então, olha só, Amós 4, de 6 a 12. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então guarda isso, ó. Contudo, não vos convertestes a mim. Por quê? Porque você vai ver que Deus trouxe vários juízos. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então Deus trouxe a fome, o povo não se converteu. Deus trouxe a seca, o povo não se converteu. Deus trouxe pragas, o povo não se converteu. Deus trouxe a peste, Deus trouxe a espada, Deus trouxe o saque e o roubo. O povo não se converteu. Né? Deus destruiu alguns como destruiu Sodoma e Gomorra. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aí,
É como se Deus falasse, olha, já que vocês não se converteram com nenhuma dessas advertências, com nenhum dessas amostras do meu juízo, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Isso não vai ser bom para você. Eu dei a chance, né? Você não queria se arrepender antes, né? Quando eu mandei meus profetas, aí eu mandei juízos parciais contra vocês e nem assim vocês se arrependeram. Então agora se prepara para o juízo que vai vir, né, o dia do Senhor que vai vir contra vocês. Israel chamado ao arrependimento e à conversão, pois assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei. Então a vontade de Deus era sempre que eles vivessem, que eles se arrependessem e se convertessem dos seus maus caminhos, mas Deus chama eles para o arrependimento, mas eles não voltaram para o Senhor. Buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Talvez, né, o negócio estava tão feio que aqui, assim, ó, ainda que vocês façam isso, talvez o Senhor dos exércitos se compadeça do restante de José. Então, Deus está chamando esse povo ao arrependimento. E Deus estava cansado dos cultos hipócritas. O que é o culto hipócrita? A pessoa pecava, e mesmo assim ia lá e prestava um culto para Deus. E nós vimos, né, no livro do profeta Jeremias e no livro do profeta Ezequiel, que Judá viu que Israel foi destruído, e ainda assim Judá não se arrependeu dos seus pecados. E fez pior. Então Israel tinha lá um culto hipócrita, né, então eles pecavam, adoravam os ídolos, cometiam adultério, né, que não cometeu um pai e um jovem coabitavam com uma mesma jovem, oprimiam ao pobre e ao necessitado, eles eram desonestos, né, tinham balanças enganadoras, né, balanças desequilibradas. Então Deus fala assim, ó, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Aí olha o que Deus fala, aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, eu não tenho prazer no culto de vocês. E ainda que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias da tua lira. Eu não quero ouvir você cantar para mim. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Olha, não vem prestar culto para mim. Esse culto hipócrita, porque você vive no pecado e depois vem querer me louvar. Antes de você vir querer prestar um culto para mim, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Então eu comentei, né, que Judá fez pior. O que Judá chegou a fazer? Então eu comentei os pecados de Israel, mais para frente, o que Judá fez? Eles chegaram a sacrificar seus próprios filhos a Moloque, né, um falso deus ali cananeu, e depois iam prestar culto a Deus. Então Deus fala assim, isso nunca me passou pela cabeça. Vocês fazerem um negócio desse, uma abominação dessa, sacrificar seus próprios filhos a Moloque, e agora ainda por cima vocês vêm e querem prestar um culto a mim. Então Judá fez pior do que isso, tá bom? Então Deus estava cansado aqui já com Israel, mais para frente estaria cansado com Judá. Então, que nem eu comentei, né, a idolatria vem desde lá do tempo do deserto. As visões de Deus, do juízo que Deus iria trazer, a intercessão do profeta mostra novamente a importância de não simplesmente ser um profeta, mas de ser um intercessor. Amós 7, de 1 a 6, Deus dá duas visões para ele. Primeiro de uma praga e depois do fogo consumidor. Né? Então, Deus mostra para ele assim, Amós, eu vou fazer isso. Eu vou trazer a praga, né, contra o meu povo. Disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, isso é, desistiu desse juízo, e disse, não acontecerá, diz o Senhor. Aí depois ele fala assim, eu vou trazer o fogo consumidor e vou acabar com esse povo. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno, e o Senhor se arrependeu disso, isso é, desistiu. Também não acontecerá, disse o Senhor. Então, aqui, aquela passagem de Jó, se eu não me engano, eu citei isso lá no livro de Ezequiel, que quando existe intercessão, Deus ele pode, né, não tratar a pessoa ou um povo segundo o seu juízo, mas segundo a sua misericórdia, tá bom? Então a importância aqui de haver intercessão. Ainda assim, né, ainda que Deus falou assim, tá bom, não vou trazer a praga, tá bom, não vou trazer o fogo consumidor, mas ainda assim o juízo iria ser inevitável por causa da iniquidade daquele povo. Então aqui Deus está falando assim, ó, mas os altos de Isaac serão assolados, destruídos os santuários de Israel, levantar-me-ei com espada contra a casa de Jeroboão. E aí Amós 8, 1, 7, chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Então aquele silêncio ali, é assim, eu não quero mais ouvir culto de vocês, é aquilo que eu comentei no outro slide.
Então, ali tem mais uma lista ali de pecados, né, deles: o desprezo pelas festas santas, a profanação do sábado, desonestidade naquela questão da balança, opressão aos pobres e aos necessitados. Aí Deus falou que, mediante todos esses pecados, jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então, isso aí, eu vou trazer o juízo, não vai ter perdão para vocês. Mexeram com o profeta errado. Então, né, Amós sai ali de Judá e vai profetizar ali em Betel contra Israel, contra Jeroboão II. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Então Amazias disse a Amós: vai-te ao vidente, profeta, né? Vidente e profeta ali é a mesma coisa. Foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro, ou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Aí Amós está irado. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor. Então, ele está virado, Deus está virado também. Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Então, mexeu o profeta errado. Teria sido melhor Amazias ter ficado quieto, não ter se levantado contra o profeta Amós. Mas será que a palavra que Amós profetizou se cumpriu ou não se cumpriu? Então Amazias chega para Jeroboão e fala assim: olha, não podemos mais tolerar Amós profetizando aqui contra Israel e contra você, Jeroboão. Amós está falando que você vai cair a espada. Né? Só que aí nós vamos lá no livro de 2 Reis, 14, 28 a 29, assim: descansou Jeroboão II, né, eu enfatizei aqui o Jeroboão II, com seus pais. Então dá a entender que ele morreu de forma pacífica, né, sem ser morto à espada. Então o que de fato Amós profetizou e o que Amazias contou para o rei Jeroboão? Então Amazias falou para o rei Jeroboão: Amós disse que você vai morrer à espada, mas não foi isso o que Amós profetizou. Ele falou assim, Deus falando: levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E aí a gente volta para 2 Reis 15, de 8 a 10, e vemos que Zacarias, filho de Jeroboão II, ele foi morto, sim, à espada. Né? Conspiraram contra ele e o matou. Então se cumpriu a palavra de Amós, e provavelmente aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele profetizou contra a casa de Amazias, também se cumpriu para o azar de Amazias. Então Deus cumpre, então Deus confirma as palavras dos seus servos e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Né? Então, duas passagens ali de Isaías que mostram isso. E Amós 9 mostra claramente: não tem como o ímpio escapar do juízo de Deus. E aqui entra também a questão lá do terremoto, tá bom? Então, Salmo 139 vai falar da onisciência e da onipresença de Deus, num sentido bom. Né? Davi falando: puxa, Senhor, o Senhor sabe, né, quando me assento, quando me levanto, o Senhor põe a tua mão sobre mim. Né? Se eu for me escondendo no confim dos mares, ainda ali a sua mão me haverá de guiar. E aqui Deus está fazendo um paralelo e fala assim: olha, nem que eles se escondam, nem que eles vão lá para o fundo do mar, eles não têm como escapar. Eu vou atrás deles e vou trazer juízo sobre eles, tá bom? Aqui, só para terminar, esses dois últimos slides de Amós, a promessa da restauração. Então Amós 9, 11 e 12 é uma profecia sobre o reinado de Jesus Cristo, sobre a restauração do governo de Davi, né, um descendente de Davi que viria a reinar. Né? Então isso aqui não está falando sobre louvor. O contexto aqui de Amós, de restaurar o tabernáculo caído de Davi, não está falando de louvor. O contexto está falando de governo. O governo de um descendente de Davi que reinaria sobre Edom e todos os confins da terra. E a passagem lá em Isaías 16, 4 a 5 também mostra isso claramente. Olha, quando o homem violento tiver fim, está falando de um contexto ali dos dias da Babilônia, mas também podemos dizer que está apontando até para o anticristo. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono se firmará em benignidade sobre ele no tabernáculo de Davi. Se assentará com fidelidade um que julgue e busque o juízo e não tarde fazer justiça. Está falando do reinado de Jesus Cristo, provavelmente no milênio, né, sobre toda a terra. E Amós 9, 13 a 15 vai falar do repovoamento de Israel, tá bom? Então aqui é aquilo que eu comentei sobre o período interbíblico, né? Então, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão.
né? E aí a palavra do Senhor veio uma das últimas vezes a Zacarias, né, ali no ano de 518 a.C., isso de forma datada, né? Então assim, veio no 4º ano do rei Dario, no mês tal, no dia tal, veio a palavra do Senhor. Malaquias é posterior a Zacarias, provavelmente. Malaquias é mais ou menos de 400 anos antes de Cristo. Então assim, de Malaquias até Deus enviar o anjo Gabriel para falar com o sacerdote Zacarias, séculos se passaram sem visão, sem profecia, sem revelação do Senhor, sem livro para ser incluído na Bíblia como canônico. E aí em João Batista, né, veio a palavra do Senhor a João Batista, tá bom? Lá no deserto. Então eu acabo aqui a Amós e agora nós vamos então para o livro de Obadias. Obrigado, Fernando. Então, Obadias, né, a soberba e os pecados de Edom, descendente de Esaú, contra Israel, descendente de Jacó, a vingança do Senhor contra Edom, né, contra Esaú, o dia do Senhor, né, anunciado ali através do profeta Obadias contra as nações, a restauração de Israel, de Jacó e o milênio. Então, ali, uma paisagem, né, do território, né, de Edom, né, um território bastante rochoso, né, cheio de montanhas, e isso confere com aquilo que Isaac, seu pai, profetizou para ele. Então, quando veio Jacó e roubou a bênção de Esaú, o que sobrou de profecia para Isaac? Olha, longe das terras férteis, né? Longe de onde o orvalho molha o campo, vai ser a tua habitação. Né? Então, isso é um cumprimento, né, do que Isaac profetizou para Esaú. E aqui, interessante, na foto de baixo, casas feitas nas rochas. E Deus cita isso, né, como uma das soberbas, né, de Esaú. Fala assim, olha, vocês fazem as suas casas nas rochas, mas elas não servirão de refúgio contra vocês, né, quando eu trouxer o destruidor, quando eu trouxer o assolador. Então, estamos aqui nos profetas menores, livro do profeta Obadias, que nem eu comentei, né, Obadias provavelmente é contemporâneo a Jeremias, talvez um pouquinho mais para frente, porque ele vai citar fatos ali do que aconteceu quando os judeus fugiram, né, na destruição de Judá e Jerusalém. Ali Obadias também, tá bom? Então lá para a direita, ali perto da destruição do templo. O que é importante saber sobre Obadias, né? O nome Obadias significa servo de Yahvé. Então não há informações bíblicas explícitas que nos mostrem quando nem onde o profeta Obadias viveu, nem nada particular sobre a sua vida. Porém, como as profecias de Obadias são parecidas com algumas profecias de Jeremias, ambos podem ter sido contemporâneos. Então assim, quando você pega um profeta na Bíblia, né, um livro de um profeta na Bíblia que não tem data, não tem período, então me dá a impressão que é como se Deus queria que aquela palavras, tipo assim, não tivesse data fixa para se cumprir. É como se a gente estivesse olhando para algo que aconteceu, mas que vai também voltar a acontecer. Assim como tem profecias de Isaías também, tá bom? Mas Obadias é assim, e nós vamos... Joel também é assim, né? Eu mostrei para vocês na aula passada. O que é importante saber sobre Obadias? Deus vai trazer vingança contra Esaú, do que Esaú fez contra Jacó nos dias da sua calamidade. Isso é, os descendentes de Esaú contra os descendentes de Jacó, o que eles fizeram quando Jacó pecou, quando Israel pecou, né? Então eles não tiveram compaixão de Israel, que já estava sendo golpeado por Deus. Mais um profeta a confirmar que o dia do Senhor, um deles estava chegando contra as nações, né? O dia do Senhor também fala do cálice da ira de Deus contra as nações, a espada do Senhor, a espada do rei da Babilônia. Então eu coloquei aqui várias passagens, né, que depois você pode conferir, que fala o dia do Senhor que haveria de chegar naquela época, tá bom? Também mais um profeta a confirmar a restauração futura de Israel. Então vejam, né, que sempre, né, você vê assim nos livros, né, os profetas, assim, juízo contra Israel, contra Judá, mas promessa de restauração. Nem que seja lá no milênio com Jesus Cristo reinando sobre a terra, finalmente, né, Jesus Cristo assumindo o seu reino sobre a terra, né, porque Jesus já é rei do universo, Jesus já é rei da glória, mas Jesus vai reinar fisicamente sobre a terra, né, que nem também nós temos visto nas aulas sobre escatologia, né, tanto curso de obreiro quanto seminário. E eu creio que tem uma profecia implícita ali sobre o milênio, tá bom? Então, Obadias 1:6 e continuando depois de 8 a 9. Né? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, serão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então aqui Deus está falando das riquezas de Edom, dos sábios de Edom e dos valentes. Essas três coisas eram o motivo da soberba de Edom.
Então, Edom achava que seu exército era muito forte, Edom achava que seus sábios eram muito sábios, e Edom achava que ele era muito rico. Mas lá em Jeremias 9, 23 e 24, o que Deus fala? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E aí depois ele fala, eis que vem dias, o Senhor, em que castigarei a todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. E na lista das nações que iam ser castigadas está Edom. Então aquela é uma espada que ali onde eu achei disse que é uma espada, se não me engano, de um rei babilônico, Nem sei se é isso, mas ali eu coloquei também um cálice simbolizando o cálice da ira do Senhor, tá bom? Panorama do livro de Obadias, só tem um capítulo, ali embaixo são os versículos. Profecias contra Edom, resumo das profecias, Edom será destruído. Por quê? A soberba de Edom, suas casas nas rochas, seus sábios, seus valentes. As casas nas rochas não servirão de refúgio, Os sábios e os valentes de Edom morrerão. O motivo do juízo de Deus contra Edom e os pecados de Edom contra Israel. E mais para frente, do versículo 15 até o 21, o dia do Senhor, um deles que viria em breve contra as nações, a salvação da casa de Jacó. Israel se apossaria de Edom e de terras vizinhas, e o monte Sião versus o monte de Esaú. Quem é Edom? Então, o livro inteiro de Obadias, que é um capítulo só, vai falar sobre Edom. Então, quem é Edom? Eu quero passar aqui bem rapidinho, sobre quem é Edom. Edom é irmão gêmeo de Jacó, filhos de Isaac e... Está escrito errado, desculpa, ali é Rebeca, tá bom? É Isaac com Rebeca, tá? E que, por sua vez, é filho de Abraão e Sara. Então, Esaú e Jacó são netos de Abraão, e Esaú ele dá origem aos chamados Edomitas, e Jacó dá origem aos israelitas, tá bom? Então, quem é Edom? Edom é Esaú, e Esaú é irmão mais velho de Jacó. Então, já havia uma profecia, Deus já havia profetizado para Rebeca, que quando ela estava grávida, os gêmeos estavam lutando no seu ventre, Deus já havia falado, olha, o mais velho servirá ao mais moço. E quando ele nasceu, ele era ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Então, Esaú significa ruivo peludo. Aí mais para frente, quando acontece ali o fato, quando ele vende o seu direito de primogenitura para Jacó, ele fala assim, ele veio do campo todo cansado e Jacó estava cozinhando, ele fala assim, me dá um pouco desse cozido vermelho, pois estou esmorecido. Daí o nome Edom. Então, Edom significa esmorecido. Esaú, ruivo peludo. Aí Jacó fala assim, só te dou se você me vender o seu direito de primogenitura. Ele jurou, Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, quem é Esaú? É aquele que despreza a bênção do Senhor. Então, aqui, mais para frente, é lá naquele momento em que Esaú vem para receber a bênção do seu pai Isaac. Jacó já havia roubado a sua bênção. Então, Isaac profetiza para Esaú, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação. Então, aquela foto que eu coloquei mostrando como que era o terreno do território de Esaú. E sem orvalho que cai do alto, viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares dele, do jugo dele, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Então, eu entendo assim, quando você perdoar seu irmão Jacó, eu vou te prosperar. É isso, Então, nós vemos que mais para frente, Esaú perdoa Jacó, mas ele perdoa porque, eu estou rico também, Jacó, não se preocupa não com esses presentes que você quer me dar para aplacar a minha ira. Eu tenho bastante, pode ficar com os seus presentinhos, quase isso que ele está falando. Então, ele perdoou Jacó porque em algum momento, Deus fez com que ele perdoasse, Deus o prosperou, por quê? Porque se ele não tivesse prosperado, ele rodearia Jacó para sempre. Então, ele realmente ia querer matar Jacó quando os dois se encontrassem, mas Deus muda o coração de Esaú, mas naquele momento passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, quase uma maldição. E disse consigo, vem próximos os dias do luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então Esaú é aquele que é vingativo, que quer se vingar do seu irmão. Então aqui eu coloquei a reconciliação dos dois, cerca de 20 anos depois, tá? Então, a mãe de Jacó falou assim, vai lá para a casa de Labão, meu irmão, e quando passar a ira do teu irmão, quando o teu irmão não estiver mais querendo te matar, eu mando te chamar de volta. Passaram 20 anos, a mãe não mandou chamar Jacó, então é como se fosse, Esaú não te perdoou até hoje, mas Deus fala, volta, que eu vou te abençoar, eu vou te proteger. E no final das contas, os dois se reconciliam. Então, ainda que Esaú e Jacó tivessem se reconciliado, a descendência de Esaú guardou inimizade contra a descendência de Jacó. Então, que eu comentei, quando Israel tentou passar por Edom para chegar até a terra prometida, Moisés
ele manda uma mensagem para o rei de Edom, e olha só como Moisés começa a carta, ou a mensagem, assim diz o teu irmão Israel. Então está apelando ali para laços familiares. Então, olha, lembra que um dia, né, Jacó e Esaú se reconciliaram? Então, né, tá aqui, eu estou aqui, sou descendente de Jacó, e assim te diz teu irmão Israel, deixa eu passar pela tua terra, olha, eu vou comprar, não se preocupa não vou roubar nada. Se precisar comprar água, eu compro, se precisar comprar comida, eu compro, nós vamos prestar da real, não se preocupe. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Aí Moisés tenta ainda mais uma vez. Porém, ele disse, não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então, quem é Edom? Edom é aquele que guarda inimizade perpétua contra o seu irmão. Quem é Edom? Edom é vingativo. Amós, né, nós vimos ali no livro do profeta Amós, Amós 1, de 11 e 12. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada, né? Então Edom perseguiu Israel a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar e reteve sua indignação para sempre. Então, quem é Edom? Edom é aquele que odeia seu irmão, Edom é aquele que é vingativo, que não libera perdão. Quem é Edom? Edom é o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Malaquias. Malaquias tem a revelação, né, da eleição de Jacó. Né? Deus já tinha falado isso para Rebeca, mas em Malaquias fica muito claro. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vocês dizem, que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó, porém aborreci Esaú. E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais no deserto. Então, mais para frente, ali, aquela outra parte vermelha. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem é Edom? Terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem é Edom? Aquele que o Senhor rejeitou, aquele que não foi escolhido por Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele cita, né, o exemplo de Esaú e Jacó para falar sobre a eleição do povo de Israel. Então, Romanos 9, de 6 a 16, Paulo fala assim, ó, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa. Né? Aqui está falando de Isaac versus Ismael, e ali mais para frente em vermelho. E ainda não eram os gêmeos, Esaú e Jacó nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, Edom é aquele que Deus rejeitou, é aquele que não foi escolhido por Deus. Quem é Edom? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 17. Nem haja entre vocês algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, né, por causa de um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Então, Edom é alguém impuro e profano aos olhos de Deus. Ele menosprezou a bênção do Senhor. Então, Edom, a pessoa física Edom é Esaú. Os descendentes de Edom são os edomitas. Mas e espiritualmente? Quem são os edomitas? São essas pessoas que perseguem aqueles que foram escolhidos por Deus, que perseguem ao povo do Senhor, que guardam vingança, que não perdoam, que desprezaram a bênção do Senhor, desprezaram aquilo que o Senhor tinha, tá bom? Então, olha só que curioso, quem é Edom? Continuando a história, seguindo a história. Alguém que continuou a perseguir seu irmão. Isso aqui eu descobri enquanto preparava a aula para vocês. Herodes, o chamado Herodes Grandes, aquele Herodes do dia da época do nascimento de Jesus, adivinha de quem que ele era descendente? Dos edomitas. Herodes, ele era filho de um idumeu. Idumeu era uma outra forma de chamar os edomitas. Herodes era filho do idumeu Antípatro. Então, assim, Herodes era edomita. E o que ele faz? Persegue a Jesus Cristo. Manda matar ali os meninos de 2 anos, ali da região onde Jesus nasceu, porque queria matar o Messias. Então, Edom continuou perseguindo a Jacó, e essa perseguição chegou até os dias de Jesus Cristo. Então, Edom é aquele país, aquela área ali embaixo, né, do sul ali da terra de Canaã. E comparando, né, com o território atual, né, seria então uma parte de Israel, uma parte da Jordânia. Então, se cumpriu também uma profecia, né, que Israel tomaria posse, né, ali de Edom, e a Jordânia hoje tem uma parte ali. Difícil dizer quem são os edomitas hoje, fisicamente falando, né, porque houve muita miscigenação também. Tá bom? Então, os profetas Obadias e Jeremias contra Edom. Então, eu comentei com vocês que, apesar de Obadias, o livro de Obadias não falar de quando que é esse livro, de quando que o profeta viveu, essa passagem de Obadias 1, de 1 a 5, tem uma clara
clara menção, um claro paralelo ali a Jeremias 49:9 e 49, de 14 a 16. Então, aquele trecho em amarelo, né, com texto em vermelho, está ali correspondente em Jeremias. Aquele trecho ali de amarelo com preto está ali embaixo, e aquele trecho de laranja com preto está ali embaixo. Então, assim, é sensacional essa semelhança. Não creio que um plagiou o outro, eu creio que Deus falou a mesma coisa com os dois profetas, e provavelmente numa mesma época, tá bom? Então, depois você lê com calma essas passagens para entender, né, que aquilo que Obadias falou e aquilo que Jeremias falou são a mesma coisa contra Edom. E óbvio que Ezequiel também profetizou contra Edom, Isaías também profetizou contra Edom, mas eu selecionei essas passagens aqui porque elas são impressionantes, né, como Deus falou assim a mesma coisa. Deus confirmou o que ele já havia falado com um, falou com o outro. Tá bom? Então, os pecados de Edom. Então, a questão da soberba, a questão dos sábios de Edom e os valentes de Edom. Então, ali eu coloquei aquela foto, né, das casas nas rochas. Né? Então, Deus fala assim, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas. Então, era real isso, não era simplesmente uma metáfora. Olha, eles realmente habitavam ali nas fendas das rochas. Muito interessante. Então, eles moravam nas fendas das rochas, achavam que estavam protegidos, achavam que os seus sábios eram os máximos, que eles eram os mais sábios da terra, e que os seus valentes eram muito poderosos. Então Deus fala, a soberba do teu coração te enganou, você não é nada disso. E Deus fala assim, pior, eu te fiz pequeno, eu te fiz desprezível. Os pecados de Edom, violência contra Jacó, né? Então algumas passagens falam assim, olha, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. Então Deus fala assim, olha, você perseguiu o seu irmão, ó, Ezequiel 35:36, aquele trecho amarelo, pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada, no tempo da calamidade e do castigo final, destruição ali no dia de 586, anos de 586, 587, por Nabucodonosor. Por isso, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, eu te fiz sangrar, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue te perseguirá. Então, assim, ó, você não ajudou teu irmão. Né? Teu irmão ali, eu trouxe o juízo contra ele, mas você, em vez de você ajudá-lo, em vez de você acolhê-lo, você o perseguiu, você feriu aquele que eu já tinha golpeado. Procederei segundo a tua ira e segundo a tua inveja, com que no teu ódio os trataste. Saberás que eu sou o Senhor. Eu ouvi todas as blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo, já estão isolados, a nós nos são entregues por passo. Eu vou me apoderar do território de Judá. E foi o contrário, né? Mais para frente, Judá que se apodera dos territórios de Edom. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca e multiplicaste as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. Então, quando eles estavam zombando de Israel, zombando de Judá, estavam zombando de Deus, e Deus ouviu tudo o que eles falaram. Então, olha só essa sequência aqui sensacional. Ele se alegrou, né? Edom se alegrou quando veio a calamidade, quando veio o dia do juízo contra Judá. E olha o que diz lá em Provérbios 24:17-18, né? Antes então de ler esse trecho. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Então, assim, não fala bem feito quando o teu inimigo cair, porque Deus pode virar para você, o que você está falando bem feito aí? Então, agora vai ser a sua vez. Né? Então, foi isso que Deus fez com Edom. Então, Edom se alegrou com a destruição de Israel, com a destruição de Judá, com a destruição de Jacó. E Deus fala assim, ó, no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas, na destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Você se aproveitou para saquear ele, você não tinha nada a ver com a história, você entrou para saquear o meu povo, mas tu não devias. Então, olha só quantas vezes Deus vai falar para você, não devia ter feito isso. Você não devia ter olhado com prazer para o dia da calamidade do teu irmão. Você não devia ter te alegrado com isso. Você não devia ter falado de boca cheia, bem feito. Você não devia ter entrado pela porta do meu povo. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal. Você não devia ter lançado mão dos seus bens. E você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar aqueles que estavam escapando. E você não devia ter entregado como escravos aqueles que fugiram. Então, eles capturaram muitos judeus, mataram alguns, e alguns venderam como escravos, né, para outros povos. Então, Deus está falando, você não devia ter feito isso, porque agora vai chegar a tua vez. Então, o dia do Senhor contra as nações. Né? Então, apesar de não sabermos, né, claramente o período em que Obadias viveu, como as suas profecias contra Edom coincidem com as profecias de Jeremias, Ezequiel, então Obadias provavelmente aqui está profetizando o dia do Senhor contra as nações que viria pela espada da Babilônia. Então, aqui uma série de passagens, né, que vai falar sobre o juízo de Deus que Deus traria contra as nações naquela época através da espada da Babilônia, e que também é chamado de o dia do Senhor. Tá? Então aconteceu aquele dia do Senhor, mas que nem eu comentei, né, outros momentos também veio o dia do Senhor, e ainda virá o grande, temível, o grande, terrível ou temível dia do Senhor sobre a humanidade.
A restauração de Israel e o domínio sobre os povos vizinhos e outras nações, né, o final ali de Obadias, eu trouxe na versão NVT, nova versão transformadora. Mas o Monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem, será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse da sua herança. Nós sabemos que isso já aconteceu, isso aconteceu mais de uma vez ao longo da história. Não haverá sobreviventes em Edom, né? Mas ainda nos dias de Herodes havia, então Deus está falando aqui de um tempo futuro também. Eu, o Senhor, falei, então meu povo que vive no Negueb ocupará os montes de Edom. Então Israel dominaria sobre o território de Edom. Então aqui é o último slide para terminar. Então o Monte Sião versus o Monte de Esaú. E aí eu trouxe o último versículo ali de Obadias, na versão da Almeida, revista atualizada. Salvadores hão de subir no Monte Sião, para julgarem, outra tradução vai falar, para governarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então, assim, salvadores subirão ao monte do Senhor e governarão sobre a terra e julgarão o monte de Esaú, isto é, vai julgar o mundo. Lembra que eu passei vários slides assim, quem é Esaú? Esaú é aquele que guardou inimizade contra o seu irmão, Esaú é alguém impuro e profano, alguém que desprezou as bênçãos do Senhor. Então está falando de Esaú aqui, Esaú é uma figura do mundo, tá bom? Então, assim, aqueles que são do Senhor, um dia julgarão o mundo. Então, julgaremos aqueles que são impuros e profanos como Esaú. E quando será que isso acontecerá? Acontecerá lá no milênio, né, quando o Senhor reinar sobre a terra, e o restante de que sobreviveu da grande tribulação vai estar lá, né, vai estar lá vivendo. Né? Então, aí a profecia de Amós 9, 11 e 12 fala da restauração do tabernáculo caído de Davi, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, a restauração do governo da casa de Davi sobre as nações, inclusive Edom. E aquela profecia de Isaías 16, 4, 5 que eu citei. Então, quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono da descendência de Davi, se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará um rei com fidelidade, que busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Então o profeta Isaías está falando de um descendente de Davi que reinará com benignidade, fidelidade, juízo e justiça. De quem será que ele está falando? Obviamente está falando de Jesus Cristo, julgando sobre a terra do milênio. E os santos reinarão com Jesus. Então, eu deixo aí para vocês então a parábola das minas, Lucas 19, 12 a 27. Né, aquele que tinha 10 minas, Jesus falou assim, você vai reinar sobre 10 cidades, tá bom? E Apocalipse 24 também fala da ressurreição, da primeira ressurreição, e daqueles que reinarão com Jesus Cristo sobre a terra. Então, está falando aqui do milênio, onde os santos reinarão junto com o Senhor Jesus Cristo, e o reino de um descendente de Davi reinará sobre toda a terra. Tá bom? Então, eu termino aqui o módulo 3, termino aqui o livro do profeta Obadias, e na minha próxima aula do curso de obreiros, então nós vamos falar sobre Jonas e Naum, tá bom? Então que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.